Olá, boa noite. Hoje o Isaac e eu vamos falar sobre o estado de necessidade disposto no livro do Kleber Masson, no capítulo 22. O dispositivo legal. O estado de necessidade está previsto no artigo 24 do Código Penal, que define que a situação em que uma pessoa pratica um ato pode proteger bem jurídico diante de um perigo atual, não provocando voluntariamente e em que não seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado. Caso o sacrifício seja razoável, a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2. Um exemplo, o motorista, ao ver o seu carro invadido por uma enchente, quebra a cerca de uma propriedade particular para atravessar o terreno e sair da área inundada, evitando danos ao veículo e à sua própria segurança. Conceito. O estado de necessidade é uma causa de exclusão de licitude baseada na presença de uma situação de perigo iminente, onde há um conflito de interesse entre o bem jurídico legítimo. O ordenamento jurídico permite, nessas circunstâncias, o sacrifício de um bem a favor de outro de maior ou igual importância, excluindo a criminalidade da conduta desde que o atendimento atenda os requisitos legais. Um exemplo, um alpinista, ao enfrentar uma tempestade súbita durante uma escalada, entra em um abrigo privado para se proteger. Mesmo sem a permissão do dono, ele justifica seu ato pela necessidade de preservar a sua própria vida. A natureza jurídica. Os doutrinadores discutem se o estado de necessidade é um direito ou uma faculdade. Para Nelson Gria, ele é uma faculdade, pois o titular do bem sacrificado não é obrigado a suportar o dano. Em contrapartida, Aníbal Bruno, ele considera um direito exigível durante o Estado, que deve se reconhecer a exclusão da licitude, portanto, a ausência de crime. Um exemplo, um agricultor destrói parte da colheita de outro para evitar a propagação de uma praga que ameaça sua plantação. Ele pode alegar estado de necessidade, pois o bem sacrificado, a colheita afetada, foi utilizada para preservar um bem maior, mas o titular da colheita danificado pode alegar que não devia ter seu bem sacrificado pelo benefício de terceiros. O livro também traz a teoria unitária. Adotada pelo Código Penal brasileiro, a teoria unitária considera o estado de necessidade uma causa de excludente da ilicitude, desde que o bem sacrificado seja de valor igual ou inferior ao bem preservado. Aqui basta a razoabilidade na conduta, e se o bem preservado tiver maior valor que o sacrificado, o agente não é punido, pois o fato é lícito. Um exemplo, uma pessoa, ao ser atacada por um cão feroz, utiliza um pedaço de madeira de jardim de um vizinho para se defender, danificando o objeto. A ação é vista como lícita, pois foi praticada para preservar a sua integridade física, ou um bem maior valor do que o bem material sacrificado. Outra teoria é a teoria diferenciadora. Essa teoria, oriunda do direito penal alemão, distingue entre estado de necessidade justificante, excludente de licitude, e exculpante, excludente de culpabilidade. Para que o estado de necessidade seja justificante, o bem jurídico preservado deve ter maior relevância do que o sacrificado. Quando o bem sacrificado ele possui o valor igual ou superior, considera-se o estado de necessidade exculpante, eximindo o agente de culpabilidade, pois nessa situação não seria razoável exigir dele uma conduta diversa. Um exemplo, durante uma enchente, uma pessoa danifica o barco de um pescador para utilizá-lo e resgatar várias pessoas. Se as vidas preservadas possuem valor superior ao bem danificado, a situação é justificante, sendo excluída a ilicitude. Contudo, se a pessoa utilizasse o barco para salvar apenas um bem de menor valor, a teoria diferenciadora aplicará o estado de necessidade exculpante, excluindo apenas a culpabilidade. Esse resumo sintetiza os principais pontos doutrinários e jurídicos sobre o estado de necessidade, abordando as diferentes interpretações e aplicação prática segundo o ordenamento penal brasileiro. Calma. Oi, tudo bem? Meu nome é Davi Isaac e eu vou dar continuidade ao tema. A teoria da equidade busca conciliar a necessidade de justiça com a realidade das situações concretas. Ela reconhece que, embora uma conduta possa ser considerada ilícita, existem circunstâncias que podem justificar a não punição do agente, visando uma aplicação mais justa e equitativa do direito. Essas justificativas podem incluir fatores como a isenção do agente, a situação econômica, o contexto social ou até mesmo a ausência do prejuízo para terceiros.
A teoria da escola positivista, ela, especialmente no contexto do direito penal, né, ela enfatiza que certos atos, mesmo sendo ilícitos, podem ser considerados necessários, entre aspas, e não devem ser punidos, né? Não devem ser contanto que eles não apresentam um meio reprovável perante a sociedade. Requisitos para configurar o estado de necessidade. A situação de necessidade do perigo atual, que é o quê? A situação que ameaça um bem jurídico de forma real e imediata. Outro fator também é um perigo não provocado voluntariamente. O agente não pode ter causado o perigo. A ameaça a direito próprio ou alheio é um outro fator que o bem e o risco ele deve ser legítimo. A ausência do dever legal ou de enfrentar o perigo, que é o quê? Quem tem o dever legal de agir não pode alegar estado de necessidade. Vou falar também sobre o fato necessitado, a inevitabilidade do fato necessitado, do perigo por outro modo, né? O ato deve ser a única forma de evitar o dano. Proporcionalidade. A proteção do bem jurídico ela deve ser proporcional à lesão causada. E eu vou agora concluir, em resumo, o estado de necessidade é uma defesa que permite a prática de atos típicos em situações críticas, desde que cumprindo os requisitos legais, reconhecendo o conflito entre bens jurídicos e a necessidade de situações de urgência, para proteger os direitos, tanto alheio como o si próprio. Boa noite. Hoje vamos falar sobre o tema de legítima defesa, que é um dos assuntos mais importantes do direito penal brasileiro, onde ele é abordado no capítulo 23 de Doutrina de Masson. Legítima defesa é uma das excludentes da ilicitude, ou seja, mesmo que alguém cometa uma ação que normalmente seria um crime, essa pessoa não será punida se agir em legítima defesa. Mas para isso, é preciso cumprir alguns requisitos. O primeiro requisito é que haja uma agressão injusta, ou seja, uma pessoa ou um bem jurídico devem estar sendo ameaçados por algo sem justificativa legal. Por exemplo, alguém que tenha te agredido sem motivo. Essa agressão é injusta. Outro ponto é que a reação deve ser necessária e propícia à agressão. Isso significa que a defesa precisa ser adequada para conter a ameaça, mas não para ser uma exagerada. Por outro exemplo, se alguém tentar te dar um empurrão, você não proporcionalmente reage com um golpe fatal. Além disso, a legítima defesa deve exigir uma atualidade ou iminência da agressão. Em outras palavras, a ameaça deve estar acontecendo naquele momento ou prestes a ocorrer. Não podemos falar de legítima defesa em uma situação de vingança, onde o perigo já passou. No entanto, Masson também aponta que a legítima defesa pode se aplicar para proteger terceiros. Ou seja, se você pode agir em legítima defesa para defender outra pessoa que esteja sendo atacada injustamente, respeitando os mesmos critérios de necessidade e proporcionalidade. Para resumir, é um direito reconhecido pelo direito penal, mas seu uso deve ser cuidadoso e proporcional. E é uma ferramenta poderosa para garantir a segurança e a justiça, mas não pode ser confundida com uma vingança ou abuso de força. E com isso eu finalizo a minha parte. Eu me chamo Kemily e eu espero que você tenha entendido claramente. Para que essa excludente se aplique, a gente precisa respeitar os limites legais. Ele não pode exceder o que a lei permite. Ou seja, o uso da força, por exemplo, precisa ser proporcional e necessário para aquela situação. Se o agente extrapolar, ele corre o risco de perder a proteção de excludente e ser responsabilizado pela sua ação. Muito bem observado, Matheus. Esse limite é o que chamamos de proporcionalidade, e ele serve justamente para proteger tanto o agente quanto a sociedade, garantindo que a ação seja legítima e não desnecessariamente violenta. Além disso, essa excludente também se aplica a outros servidores públicos, não é mesmo? Exato, isso inclui peritos, oficiais de justiça e outros profissionais que agem em cumprimento das ordens judiciais ou no exercício de suas funções. Se eles agirem dentro da lei, estarão protegidos pela excludente, mas a atuação pode ser sempre responsável e alinhada com o que a legislação permite. Com certeza, Matheus. A excludente de ilicitude no estrito cumprimento do dever legal é essencial para dar segurança jurídica a esses profissionais, mas também exige deles uma atuação consciente e respeitosa dos limites da lei.
E é justamente essa combinação entre legitimidade e responsabilidade que queremos destacar aqui. Para esclarecer melhor, vamos dar alguns exemplos, Matheus. Você poderia começar com um exemplo relacionado à atuação policial? Um exemplo claro é o de um policial que, ao realizar uma abordagem em um local suspeito, utiliza de algemas para imobilizar o suspeito. Em situações comuns, privar a liberdade de alguém poderia ser visto como um abuso ou até mesmo configurar um crime. Mas, nesse caso, o policial está agindo em estrito cumprimento do dever legal, com a finalidade de garantir a segurança de todos ao seu redor, o que justifica a sua ação. Muito bem. Outro exemplo seria o uso de força letal em caso de legítima defesa de terceiros. Imagine um policial que, durante uma ocorrência, precisa disparar contra um indivíduo que ameaça a vida de outra pessoa. Neste caso, o uso da força letal seria justificado pelo estrito cumprimento do dever de proteger a vida de cidadãos. Muito bem colocado. Podemos também mencionar o trabalho de oficiais de justiça que cumprem mandatos de reintegração de posse. Ao cumprir essa ordem judicial, eles podem retirar alguém de uma propriedade, algo que, fora do contexto judicial, seria uma invasão de domicílio, mas, ao executarem o mandato, estão agindo de acordo com a lei e, portanto, protegidos pela excludente de ilicitude. Um último exemplo envolve nós, peritos médico-legistas. Durante uma autópsia, estamos autorizados a manusear o corpo do falecido para análise. Qualquer manipulação fora do contexto pericial poderia ser vista como um desrespeito e até mesmo uma violação. No entanto, no exercício da nossa função, estamos cumprindo uma obrigação legal, o que caracteriza o estrito cumprimento do dever. São exemplos que ilustram bem a importância dessa excludente para diversas profissões. Esses casos demonstram que a excludente de ilicitude no estrito cumprimento do dever legal é essencial para que esses profissionais atuem com segurança e respaldo jurídico. Bem, eu e o Matheus agradecemos a atenção e esperamos que essa excludente de ilicitude tenha sido bem esclarecida. Passamos agora então para o próximo tópico, que será abordado por uma nova dupla de colega do curso. Muito obrigado. Olá pessoal, hoje o Henrique e eu vamos falar sobre o exercício regular de direito. Sabe quando uma ação que normalmente seria um crime se torna lícita porque está amparada por um direito? Então é exatamente isso. Essa é uma das excludentes de ilicitude do Código Penal. Um exemplo fácil de entender é o direito de um médico realizar uma cirurgia fora de contexto. O médico poderia ser visto como uma lesão corporal, mas ao agir no exercício do seu direito, essa conduta é considerada lícita. Exatamente, senhor. E na doutrina de Messon, descrever isso como uma forma de limitar a criminalização de atos que, na verdade, são permitidos pelo ordenamento jurídico, ela explica que o exercício regular de direito é como uma proteção jurídica, e por isso, a pessoa que age de acordo com a lei não pode ser punida por aquilo. No Código Penal, isso está no artigo 23, no inciso 3º, e é como um escudo legal para certas ações. Legal, Henrique. Bacana. Agora, uma coisa importante são os requisitos que a pessoa precisa cumprir para ter essa proteção. Masson destaca que o ato deve ser proporcional e razoável, ou seja, o exercício do direito não pode ser usado como desculpa para o abuso. Pense, por exemplo, no caso de um advogado de defesa. Ele pode se expressar de forma contundente para proteger o seu cliente, mas se ultrapassar, ofender gratuitamente, pede o amparo da excludente. Nil. E isso leva a um ponto essencial que Masson ressalta. O limite entre o exercício do direito e o abuso, para o advogado ou qualquer outra pessoa, se ele agir além da necessidade e da proporcionalidade, o ato deixa de ser lícito e pode se tornar um crime. O que define a proteção é sempre esse respeito ao limite do direito. Então, legal, mais uma vez, o que vocês trouxe. E o que Masson traz exemplos bem claros disso, como o caso de agente de segurança que usa força moderada para conter uma situação. Ele está autorizado, mas deve respeitar limites. Outro exemplo é o médico que realiza uma cirurgia para salvar vidas. Ele só não pode fazer isso sem justificativa. Tudo tem o seu equilíbrio. Perfeito. Então, resumindo, o exercício regular do direito é um conceito que ajuda a equilibrar a liberdade de agir com respeito aos direitos dos outros. Masson defende que de toda ação que gera algum dano é criminosa. O importante é a proteção da legalidade em ações que, embora lesivas, têm uma justificativa jurídica.
acho que conseguimos cobrir certinho todos os pontos, certo? Tranquilo, certo? Com certeza, Henrique. E obrigado por todos que ouviram e espero que essa explicação tenha deixado claro como funciona o exercício regular de direito na prática para você. Olá pessoal, sejam bem-vindos. E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante e muito controverso também, que seria o excesso da legítima defesa em outras excludentes da ilicitude, seguindo a doutrina do Kleber Masson. Exatamente, Vitor. O excesso ocorre quando alguém ultrapassa os limites das causas da justificação prevista na lei. Vamos detalhar aqui como isso acontece e as implicações no direito penal. Então, Masson ele nos explica que o excesso ele pode ser de 3 tipos: o excesso intensivo, o excesso extensivo e o excesso doloso, ou culposo, no caso. O excesso intensivo acontece quando a pessoa emprega força, uma força que seria desproporcional para se defender ou se proteger dela mesma ou um meio jurídico. Já o excesso extensivo ocorre quando a pessoa continua a agir mesmo após cessar a situação que justifica a sua ação, como manter uma agressão depois que o agressor inicial já não representa ameaça. Tá? E aqui entra uma distinção fundamental: o excesso doloso, em que a pessoa tem consciência de que ultrapassou os limites, e o excesso culposo, quando a pessoa age com a imprudência ou negligenciando a intenção de passar por aquele ponto. Um exemplo disso na relevância jurídica. Um ponto interessante que Masson traz é o tratamento penal diferenciado. No excesso doloso, o agente responde pelo resultado causado. Já o excesso culposo, ele responderá por um crime culposo, caso previsto em lei. Por exemplo, Vitor, no caso de uma legítima defesa, que se torna um homicídio culposo por um excesso, vamos dizer assim, Vitor. Entendi. Isso mesmo. Então, esse conceito ele é muito fundamental para a gente entender o porquê e o para qual o direito penal ele usa da intenção ou a culpa a ultrapassar os limites e define o tipo de responsabilização e mostra a importância do equilíbrio na reação. Então, pessoal, estudar o excesso é essencial para entender as fronteiras das justificativas legais e evitar a punição por um ato aparente legítimo, mas que saiu dos limites. E assim nós concluímos o nosso debate sobre excessos. Eu quero agradecer ao Vitor suas contribuições valorosas. Muito obrigado a todos.